sobre o profeta Isaías, a gente leu o capítulo 7 e o capítulo 8. Nos 2 capítulos a gente interpretou exatamente o profeta chamando a atenção do rei Ahaz, e aí ele levou o filho dele, Shear-Yashub. Aí ele deu uma outra profecia para o rei, e o rei não quis. Ele disse, não, mas assim mesmo eu vou falar. Aí ele mostra a mulher dele grávida, do próprio Isaías. Ele diz, e o filho que nasce vai ser chamado de Emanuel, Deus está conosco. Depois tem o começo do capítulo 8. Novamente a mulher do profeta fica grávida, e tem um filho chamado Maher Shalal Hashbaz. Primeiro filho, Shear-Yashub, quer dizer, um resto voltará. Segundo filho, Emanuel, Deus está conosco. E o terceiro filho, filhagem, saque, rápida. E esses filhos representavam situações de profecias para o povo de Israel. Shear-Yashub, a gente viu que no capítulo 10, lá diz, e um remanescente de Israel voltará. Então, justamente veio no hebraico lá o mesmo nome, Shear-Yashub, Elamor. O resto voltará para o seu povo. Então, onde ele está falando desse Shear-Yashub, que resto voltará? Ele está se referindo aqui o seguinte, nessas profecias, a gente vê que o reino do norte de Israel era dividido nessa época. O reino do norte tinha 10 tribos de Israel, e o reino do sul tinha 2 tribos de Israel, Judá e Benjamim. Então, o reino do norte ele tinha sido conquistado pelos assírios e tinham sido, não dizimados, mas desterrados da terra de Israel. Aí o profeta profetiza, não, mas o resto voltará. E como de fato aqui um remanescente volta para a tribo de Judá e acaba aumentando a cidade de Jerusalém. E é nessa época que o rei Ezequias é obrigado a fazer um bairro novo. Aí ele faz uma muralha bem espessa para proteger essa área da cidade. E isso serve também de proteção contra o avanço dos assírios. E quando você vai até a cidade velha de Jerusalém, uma das partes das visitas é sobre esse muro, onde está lá o muro que o rei Ezequias fez. Ele voltará. Emanuel, o segundo filho. O segundo filho representa justamente o reinado do Ezequias. E apesar do avanço assírio tentar conquistar a terra de Israel, ou seja, Jerusalém, e não vai conseguir, pois Emanuel, Deus está conosco. E o terceiro filho bem representa justamente a situação que aconteceu lá em Shomron, em português, Samaria. Esse nome Samaria, hoje em dia não quero botar mais acento. Mas quando eu aprendi na escola, essas palavras tinham acento. Por exemplo, Samaria tinha acento. Oceânia tinha acento. Necrópsia tinha acento. Hoje em dia não tem mais. A gente está falando de a necropsia, Oceania, Samaria. Mas eu prefiro chamar de Samaria. Samaria para o lugar em hebraico Shomron, onde daí surgiu os samaritanos depois. Bem, então, o profeta 8, versículo 18, ele diz, eu e meus filhos somos sinais e profecias para o povo de Israel. Então, aqui a gente está vendo então, que os 3 filhos são filhos do profeta Isaías. Bom, a gente vai entrar no capítulo 9. 9 diz, olha, o povo que estava envolvido pela escuridão percebeu uma luminosidade. Sobre os que viviam na terra das sombras da morte, acendeu-se uma luz brilhante. Tu exaltaste esta nação, trouxeste-lhe alegria. E jubilaram-se ante ti com alegria que sente por ocasião da colheita, com júbilo que se aposta de quem divide despojos. Porque o jugo de sua opressão, a carga que lhe pesava entre os ombros e o bastão que os castigava, tu destruíste, como nos dias de Midian. Pois embora todas as batalhas tumultuosas, travadas, entre rugidos
e deixasse as roupas cobertas de sangue, aqui está no Filipe, tornou-se uma labareda que foi consumida pelo fogo. Então, aqui a gente está vendo que o profeta está dizendo que, apesar do avanço da Síria, da tomada de várias cidades, do envolvimento nesse período em escuridão, que parecia uma morte iminente para todo o reino de Judá e Jerusalém, está dizendo que se viu aqui uma luminosidade. Aí ele conclui que seria essa luminosidade, e vai dizer, ó, pois nasceu entre nós uma criança, um filho, nos foi dado, e sobre seus ombros estará a autoridade. Por isso, o maravilhoso conselheiro, Deus Todo-Poderoso, Pai Eterno, chamou ele de filho, melhor, de príncipe da paz, para consolidar o seu governo e para que, sobre o trono de Davi e seu reinado, não cesse jamais de haver paz, que será estabelecida e mantida através da justiça e da retidão, desde agora e para todo sempre. O zelo do Eterno, dos exércitos, há de tornar isso realidade. Bom, então aqui a gente vai ver de quem o profeta está se referindo aqui nessa passagem, no capítulo 9. No capítulo 9 está se referindo aqui a essa criança que nasceu, e sobre ele estará, sobre seus ombros, a autoridade de defender o povo de Israel. Nas Bíblias comuns, a gente não vê de quem é falado aqui essa criança. Mas nessa Bíblia hebraica, os que traduziram já tiveram cuidado de botar entre parênteses a quem se refere. E aqui foi colocado, ó, esse menino é o filho, não nasceu, é o filho de Ahaz, da dinastia de Davi. Ou seja, se refere ao Ezequias, filho de Ahaz. E assim, o Deus é maravilhoso, é conselheiro, é Deus Todo-Poderoso, é Pai Eterno. Aí ele chamou a criança de príncipe da paz, Sar Shalom. Bom, daqui a gente vai ver também outra coisa. Como é que a gente pode dizer que esses epítetos, foi chamado aqui, se refere a Deus ou se refere a esse rei? Um maravilhoso conselheiro, Deus Todo-Poderoso, Pai Eterno e Príncipe da Paz. Então, numa tradução, e segundo o entendimento de alguns judeus, inclusive, isso seria tudo um adjetivo do rei. Mas, vendo de dentro do próprio texto, a gente vai ver que isso não bate. Por exemplo, anotem lá, capítulo 10, versículo 21. 10, versículo 21. Em 10, 21, eu estou falando assim, vou ler um pouquinho antes. Acontecerá, então, com o remanescente de Israel, que é a referência ao filho do Isaías, e os que escaparam da casa de Jacó não mais se apoiarão sobre quem os feriu, ou seja, sobre os assírios, mas se voltarão em verdade para o eterno Instituto de Israel. Olha aí. Sim, o remanescente de Jacó voltar-se-á para Deus Todo-Poderoso. O que foi falado aqui no capítulo 9, está aqui escrito claramente em relação a Deus, no capítulo 10. No hebraico, El Gibor, Deus Todo-Poderoso. Continuando. Aí se fala sobre a questão do conselheiro. O conselheiro tem várias passagens, mas uma delas está em 14. 14, a partir do versículo 24. Olha, o Eterno dos Exércitos fez um juramento, dizendo, sem qualquer sombra de dúvida, assim como pensei, assim acontecerá. E como propus, assim como foi meu conselho, assim será. Esmagarei a Síria sob minha mão, e todas as montanhas será pisado com meu pé. Então seu jugo sobre Israel será eliminado, sua carga retirada de seus ombros. Este é o plano determinado para toda a sua terra. E esta é a mão contra ela estendida.
Pois proposto foi isto pelo Eterno, e quem pode evitá-lo? Quando aqui tu vais ver no hebraico justamente a palavra etzá, zot haetzá hayeutza. Esse é o conselho que foi aconselhado, ou seja, o que foi proposto. Também isso aparece no capítulo 19, também uma expressão lá. Temos a palavra pele, pele, no Salmo 77. No Salmo 77, a gente vai ver que Deus pele, que Deus faz maravilha. Então, é o pele, justamente daqui, o versículo do capítulo 9. Avi, meu pai, como várias vezes na própria Torá aparece isso em relação ao Deus. E a eternidade, logicamente, também pertence a Deus. Então, esses epítetos, esses adjetivos, tudo isso são atributos do Eterno. E Sar Shalom, o príncipe da paz, como é traduzido, se refere justamente ao rei. Então, como diz aqui, do reinado, bora continuar. A palavra do Eterno, que enviou o Senhor a Jacó, estará sobre Israel, e saberá todo o povo, incluindo Efraim, ou seja, aqueles que eram habitantes de Shomron, que arrogantemente orgulho em seus corações, proclamam: caíram os tijolos, mas com pedras lavradas havemos de reconstruir. Os sicômoros foram cortados, mas assim faremos substituir por cedros. Por isto, Deus jogou sobre eles o adversário de Eretzim, que era o rei dos arameus, e atiçou seus inimigos, os arameus no leste, os filisteus no oeste. E eles devoram Israel com as bocas escancaradas, mas apesar de tudo isto, sua ira não está apaziguada, e sua mão continua estendida para prover o castigo. Mas não se volta o povo para aquele que os castiga, não busca o eterno dos exércitos. Ou seja, o que aconteceu com as 10 tribos? Não fizeram techuvá, não fizeram techuvá. Por isso o eterno cortará de Israel tanto a cabeça quanto a cauda. Quando ele fala que Israel se refere a 10 tribos, no mesmo dia, a palmeira e o junco, os sábios, os nobres são a cabeça, os falsos profetas que pregam mentiras são a cauda. Pois os que dirigem este povo os fazem errar. Os que se deixam por ele dirigir são destruídos. Por isso o Eterno não se alegrará com seus jovens, nem terá compaixão de seus órfãos e viúvas, pois são todos ímpios e hipócritas, e suas bocas pronunciam somente insensatez. Por tudo isto, sua ira não está apaziguada e continua a sua mão estendida. A maldade queima como fogo, devora as sarças e os espinhos, consumirá a floresta, ainda que densa, e fará com que se elevem rolos de fumaça. Pela ira do Eterno é queimada a terra e também seu povo é combustível para o fogo. Ninguém poupa, nem mesmo seu irmão. Arrebata com a direita e continua faminto. Alimenta-se com a esquerda e não se satisfaz. Cada um come seu próprio braço. Menashe e Efraim, Menashe e Efraim a Menashe, e se une contra Judá. Por isto, toda a ira ainda não estará apaziguada, e sua mão continua estendida, ou seja, a mão do Eterno. Aqui a gente está vendo, e como a gente falou no capítulo 7 lá, a tribo de Efraim, que era 10 tribos do norte, se uniu com os arameus e queriam destronar o rei de Judá, colocar um aliado deles, para que eles fizessem uma aliança em conjunto contra o rei da Síria. Mas o rei de Israel, o rei de Judá, não tomou parte nesse pacto. Eles tentavam, então, tomar isso de Israel. Eles tomaram de Judá. E assim não conseguiram. Bora ler agora o capítulo 10. Ai daqueles que emitem decretos injustos dos que escrevem iniquidades, para privar de justiça os necessitados e negar os direitos dos pobres de meu povo, a fim de se aproveitar das duas e tornar os órfãos suas vítimas.
E o que farei no dia da retribuição, da ruína que virá de longe? Para quem fugireis pedindo auxílio? Onde deixareis vossa glória? Nada poderão fazer, exceto subjugar-se ao cativeiro e tombar sobre os mortos. Mesmo assim, não estará apaziguada a sua ira e continuará estendida a sua mão. Bora mais um pouquinho. Ó Assíria, vara de minha ira, em cuja mão, como bastão, está a minha indignação. Eu a envio contra uma nação ímpia e contra o povo de minha ira. A encarrego uma missão de recolher os despojos e tomar sua presa, pisoteá-los com a lama das ruas. Embora ela, Síria, não perceba isto, nem tenha em mente quem a ordenou, seu coração deseja destruir e exterminar nações, muitas nações. Pois afirma, não são todos os meus príncipes como reis? Não é Calné, que é uma cidade, assim como Carquemis e Hamat, como Arpad? Não é Shomrona, Samaria, como Damasco? Minha mão alcançou os reinos dos ídolos, cujas imagens esculpidas excediam as de Jerusalém e de Shomron. Não posso fazer o que fiz a Shomron e a seus ídolos, também a Jerusalém e seus ídolos, ou seja, eles estavam certos de que tudo que eles faziam estava certo. Destruíam cidades aqui, cidades ali, cada um com seus deuses. Eles chegavam como dizendo, nosso Deus é maior do que o teu. E assim tinham feito com Shomron, com Samaria. Então, por que não haveriam de fazer isso também em Jerusalém? Então, eles cercaram, tomaram várias cidades de Judá, inclusive tem vários, posso dizer, são pinturas em alto relevo da conquista de cidades lá de Judá pelos assírios. Isso se encontra em vários museus, e são achados arqueológicos. Então, e o cercar Jerusalém e acabar de vez. Aí que entra, então, o profeta Isaías, e o seu pupilo, que era o rei Ezequias. O rei Ezequias sempre ouvia o que falava o profeta Isaías. Mas é bom a gente tomar ciência. Lá no primeiro capítulo de Isaías, ele está se referindo já à época do rei Ezequias. Do rei Ezequias. Ele chama a atenção lá quando ele diz: para que me serve vossas multidões de sacrifícios? Por que o profeta fala isso? No livro de Paralipômenos, sobre o reinado de Ezequias, a gente vai ver lá. Ezequias fez uma limpeza feita Migdash, refez várias festividades, e ele, com todo o poder da realeza, mandou vários e vários animais a serem ofertados perante o Eterno. Era uma maneira de ele mostrar, de fato, a sua devoção a Deus. Mas aí o profeta vem e chama a atenção. Para não te deixar se perder pela questão do culto, da pompa de fazer um culto bonito, mas se perder realmente o que é preciso, e a vocação do coração de cada um. Então, ele que diz lá, e está chamando a atenção lá por causa disso. Nós temos que ler no livro dos Reis, se não me engano, capítulo 18, Reis 2, 18, e também Paralipômenos, sobre o próprio rei Ezequias, a gente vai ver a situação que é falada no capítulo 1 de Isaías. O profeta já chama a atenção aqui. E o Isaías parece, e o Ezequias ouve tudo que o Isaías está falando. Tem também a situação, lá no capítulo 5, no 4, ser mais exato, das mulheres. 7 mulheres pegarão na borda de um homem e dizer, seja nosso marido, mas nós mesmos, a gente vai cuidar da nossa alimentação, da nossa vestimenta, mas não queria ficar na vergonha. Isso porque, lendo também lá em Paralipômenos, a gente vê que esses reis que atacaram o reino de Judá, mataram milhares e milhares de soldados da tribo de Judá. E com isso se tornou, então, várias viúvas.
e para que não fossem realmente envergonhadas, bem o que está escrito lá no capítulo 4. Bom, então nesse capítulo 10, a gente está vendo que o profeta está chamando a atenção e está mostrando que a gente não deve fazer igual como era feito lá em Samaria, em Shomron. Bem, vamos tentar chegar no capítulo 11, a gente termina por hoje. E vai acontecer que quando o Senhor tiver concluído sua obra sobre o Monte Sião, sobre Jerusalém, aí Deus diz: castigarei o arrogante coração do rei da Síria e seu olhar arrogante. Aqui sim a gente falou que o rei da Síria e a própria Síria eram um instrumento do Eterno para chamar a atenção do povo. Aqui já deu então um relato. Como assim um instrumento do Eterno? Isso quer dizer, então, que o rei da Síria não tinha culpa? Ou não teve culpa do que fez? Foi Deus que mandou ele? Não. Deus usou a maldade dele, ele vai pagar pela maldade dele, para fazer um ato de chamar a atenção do povo de Israel. Mesma coisa aconteceu na nossa época aqui. Deus utilizou a maldade de Hitler, a maldade da Alemanha nazista, fez o que fez, para justamente chamar a atenção do povo de Israel. E assim a gente conseguir depois a nossa redenção. Essa é uma visão que a gente tem que entender bem, para não confundir uma coisa com a outra. Não é porque Deus está se utilizando de alguém que é perverso, que essa pessoa, então ela não tem culpa, foi Deus que quis assim. Não, não é bem isso. As coisas acontecem tudo pela vontade do Eterno, mas essa liberdade de você escolher o bem ou o mal que Deus nos deixou. Isso me lembra um comentário a respeito do patriarca Abraão. Patriarca Abraão. Lá em Gênesis, capítulo 11, a gente vê que, no capítulo 12, que Deus ordena a Abraão: sai da tua parentela, sai da tua casa e vai para uma terra que eu te mostrarei. Eu te mostrarei. Aqui tem uma pergunta: de onde Abraão estava quando Deus fala isso para ele? Abraão estava lá em Ur da Caldeia, Ur Kasdim. Tá, mas não é isso que fala o capítulo 12. Capítulo 12, lá não fala de onde Abraão saiu. Mas no final do capítulo 11, já falou. E diz, ó, Tera, o pai de Abraão, tomou seu filho Abraão e seus outros filhos e tudo mais, saiu de Ur da Caldeia em direção à terra de Canaã e ficou no lugar chamado Harã, onde hoje seria o norte da Síria. Tem aquela guerra na Síria lá, cidade do norte é Alepo, que luta contra Damasco. Então, esse Alepo é perto de um lugar chamado Harã. O Abraão fica lá com o pai dele. Eles permaneceram lá, aí que vem a ordem de Deus, fala, o Abraão diz: sai da tua parentela, sai do teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei, que é a terra de Canaã. Aí o Abraão segue. Quando Abraão chega na terra de Canaã, ele já está com 75 anos, é o que o texto diz lá, no capítulo 12. Capítulo 12. Quando chega no capítulo 15, Gênesis 15. Em Gênesis 15, lá tem o pacto que Deus faz com Abraão. E nesse pacto, Deus diz para Abraão: saiba que tua semente será escrava numa terra que não lhes pertence, e lá servirão por 400 anos. No capítulo 15 de Gênesis. Tá bom. Isso foi falado aqui em Gênesis. Quando a gente volta lá para Shemot, Êxodos, lá no capítulo 12 e 13, lá é falado sobre a permanência do povo de Israel lá no Egito. Lá no Egito. E lá é escrito que o povo já permaneceu no Egito 430 anos. E assim a gente saiu do Egito. Ah, mas aqui tem umas perguntas. Quando a gente faz um cálculo do Jacó, que desceu ao Egito, já estava com 130 anos,
junto com seus filhos. José já estava lá, mas os seus filhos. Aí nós temos a idade de Levi, temos a idade de filho de Levi, Gerard, o neto de Levi, Amram, e o bisneto, Moshe. Estão fazendo todos os cálculos de Jacó, Levi, Gerard, Amram e Moshe, a gente não chega a 430 anos. Então, de onde vem isso? Essa contagem? Aí, o capítulo 15 de Gênesis, lá está escrito que a semente de Abraão seria escrava numa terra não a deles, e a serviriam por 400 anos. A semente de Abraão. A semente de Abraão começa com Isaac. Então, desde o nascimento de Isaac até a saída do Egito, aí sim, se passaram 400 anos. Aí bate a conta. Mas continuando essa conta, está lá e falando em 430. E cadê esses 30 anos? Esses 30 anos pode dizer que Abraão recebeu esse pacto com o Eterno. Mas quando Abraão recebeu esse pacto com o Eterno, já estava na terra de Canaã. E a gente viu no capítulo 12 que Abraão chega com 75 anos. Ora, o Isaac nasceu quando Abraão estava com 100 anos. De 75 a 100 anos são 25 anos. Então não dá 430. Daria 425 anos. Cadê esses 5 anos? Cadê esses 5 anos? E tem toda uma série de explicações dos sábios que eu não vou agora entrar. Mas, Forno, um dos comentaristas, ele cita, o que é bem verdadeiro, o que está no próprio capítulo 15. Esse pacto. Vamos ler lá no capítulo 15. Capítulo 15, no versículo 6. E Abraão acreditou no Eterno, e Deus considerou isso como um mérito. E disse a ele o Eterno: Eu sou o Eterno, que te tirei de Ur dos caldeus, para dar-te esta terra por herança. Aí disse o Eterno Deus: Como saberei que herdá-la? Aí vem aquele pacto e tudo mais. Quando aqui está sendo falado que Deus tirou Abraão de Ur dos caldeus. Mas no capítulo 12 não falou isso. Falou da sua parentela. E já tinham saído de lá. Daqui que a gente tem que entender uma coisa muito importante. Muito importante. No capítulo 12, Deus fala diretamente a Abraão. E dá uma ordem: sai daqui e vai para a terra de Canaã. Mas quando Abraão, o seu pai, saiu de Ur, o Terah, junto com Abraão, eles pensavam que era por conta própria. Então, lá está dizendo: eu te tirei de Ur dos caldeus. Ou seja, apesar de Abraão e de Terah estarem pensando que saíram por conta própria, a de Ur dos caldeus, foi o próprio Deus que fez isso. Então, é o que a gente tem que entender. Deus usa, muitas vezes, a nossa própria vontade, a nossa própria iniciativa. Isso faz com que aconteça tal coisa. A mesma coisa acontece aqui com a Síria. Deus usa esse instrumento de maldade, vamos dizer assim, da própria Síria, sair, conquistar o mundo, destruir povos, desterrar povos daqui, passar para outro lugar, passa esse para cá, fez uma confusão geral. Tudo isso é um instrumento na mão do Eterno. A gente aprende na história de Abraão lá em Gênesis. Então, a gente tem que entender que por detrás do palco, uma história é um palco. Nós somos os personagens. Temos isso, temos aquilo, uma fala daqui, fala dali, mas tem um propósito por cima disso, que é o propósito do Eterno Deus, que é chamado de Pele e Oedes, aquele que faz maravilhas, e Oedes, que faz as propostas acontecerem daqui e dali. Esse propósito da vida sendo o próprio Deus.
Então, ele que atua, como se fosse por detrás das cortinas. O Talmud gosta desse termo, acharei, de trás, pargod. Pargod é como se fosse um cortina, cortinado. É lá que Deus atua. Ou seja, em outras palavras, o mundo está velado. Você tem um véu da cortina que não deixa a gente ver o eterno fazer as coisas. Isso acontece no nosso mundo daqui. Tá, mas a pergunta fica, mas nós não temos liberdade para escolher? Sim, nós temos liberdade. Mas como a gente viu lá na árvore do conhecimento do bem e do mal, ele não foi bem uma escolha. Ele não foi bem uma escolha. Por que não foi uma escolha? Ora, muita gente pensa quando lê aquela história lá e a gente vê comentários que o Adão trouxe uma falha para a humanidade, e nós temos agora a obrigação de melhorar essa falha, de consertar essa falha do Adão. Então, como é usado o termo, a queda de Adão, não é verdadeiro. Não é verdadeiro. Por que não é verdadeiro? Está vendo? Se Deus colocasse aquela árvore lá, no meio do jardim, e não quisesse que a gente comesse disso, ia colocar no meio do jardim lá uma árvore frondosa, bonitona, e para piorar, ainda botou lá uma narrache, um sarafo. E aqui a gente entender que é o sarafo do próprio Eterno. Se não tivermos esse entendimento, já cai nessa ideia de que teve uma guerra nos céus, de que tem anjos contra Deus. Que isso? Nada disso aí, essa história é verdadeira. Deus botou lá na racha para que fizesse o papel. Vai lá, seduziu para que ele coma daquela árvore. Então a gente tinha tudo para a gente comer daquela árvore. Era lógico, estava tudo montado, estava fazendo para a gente comer daquela árvore. Mas o que Deus queria, da mesma forma é aqui. Acontece de uma maneira que tu não tem como escapar disso. Mas o que Deus quer a partir daí? A tua reação a esse evento que está acontecendo. Como tu vai reagir para isso? Então, o Adão reagiu corretamente. O Adão não teve queda, mesmo pelo contrário. O Adão teve uma ascensão. Ele conseguiu fazer com que realmente o mundo viesse à existência através da techuvá que ele fez. Então, todo mundo que está aqui, em relação ao mundo, pessoas e outros elementos, dependem da techuvá. A nossa techuvá é o nosso mundo, quer dizer, é a resposta para Deus, nosso retorno para Deus. Então, todo mundo está aqui. Quando, porventura, a gente não consegue fazer esse retorno para Deus, é o que vai falar no capítulo em seguida que a gente está lendo aqui, Sheol abre sua boca para engolir essas pessoas. O que é o Sheol? Sheol é traduzido como mundo dos mortos, mas a palavra Sheol vem da palavra She'elá. O que é She'elá? She'elá é indagação, She'elá é incerteza, She'elá é pergunta. Então, aquele que não consegue enxergar e ter um coração voltado para fazer uma techuvá para o eterno, ele encontra-se somente no mundo de Sheol, de indagações, de perguntas. Ele nunca vai saber a verdade, nem depois de morto. Imagina alguém morrendo. Ah, vou agora entrar no mundo da verdade. Não, tu está no Sheol. Está no mundo da indagação. Pergunta, não sei o que está acontecendo, eu não vejo nada. Imagina isso. Então, a gente está falando lá no Isaías, que Deus se utiliza de certas iniciativas, dessa engrenagem que é o mundo todo, para fazer com que o seu serviço seja sempre da melhor maneira possível. Então, essa é a relação que se tem. O mundo tem toda uma engrenagem própria. Acontece isso, acontece aquilo, povos brigam contra os povos, e situação daqui, situação dali. Mas, do ponto de vista
da Torá, existe uma centralização do Eterno. Ele quer ver os seus, aqueles que o servem. Como eles se comportam então, dentro dessa visão que Deus vai fazer. A gente possa ser castigado, ou que a gente possa ter realmente alegria. A gente está fazendo, de fato, um serviço ao Eterno autêntico. Ou somente estamos lá por causa da comida, ou por causa da fartura de oferta que a gente levou. Isso a gente vê, inclusive, saindo um pouco do templo de Jerusalém, infelizmente, nos dias de hoje. A gente vai numa sinagoga. Tem Seudá, aquela Seudá bonitona. Ele me disse que tinha lá no Rio de Janeiro, acho daqui também, mas ele falou do Rio de Janeiro. E ligava lá para a sinagoga. Qual é o almoço hoje que vai ter aí na sinagoga? O cara estava pensando só no almoço. E assim é, infelizmente. Aquilo deve ser uma parte do serviço divino. Ele está indo para fazer o serviço do Eterno. Dentro desse momento de alegria, é natural que se tenha realmente uma seudá, não tem nada de errado nisso. Mas eu vou só para seudá, começa, digamos, 12h30. Acabou a tefilá. Eu chego lá 12h20, para dizer amém. Aí vai para seudá. Então, é isso que o profeta estava reclamando, com certeza. Então, esse modo de fazer o serviço divino é a chamada do profeta Isaías. Ele queria que eu tivesse algo mais de dentro, não só a questão da de fora. Vamos tentar terminar essa passagem do capítulo 10 e iniciar um pouco o capítulo 11. 10, 11. E onde tem algo também muito importante para a gente estudar. Bom, então no capítulo 10. Por isto o Eterno, Senhor dos Exércitos, provocará a destruição dos robustos, e sua glória será consumida pelo fogo das chamas. E será a luz de Israel como fogo, e seu santíssimo Deus como uma chama. E queimará e destruirá em um dia suas sarças e seus espinhos, suas florestas gloriosas, férteis campos. Está falando das 10 tribos de Israel. Destruirá em corpo e alma, e será como uma pessoa enferma que se consome, e seu bosque ficará com tão poucas árvores que uma criança poderá contá-las. E acontecerá, então, que o remanescente de Israel, todo o capítulo 10, os que escaparem da casa de Jacó, não mais se apoiarão sobre aquele que os feriu, mas se voltarão em verdade para o Eterno Santíssimo de Israel. Sim, o remanescente de Jacó voltar-se-á para o Deus Todo-Poderoso, em hebraico, El Gibor. Pois embora teu povo, ó Israel, seja como a areia do mar, somente uma porção remanescente retornará. Pois com plena justiça está determinado o extermínio. Sim, porque está determinado pelo Eterno, Senhor dos Exércitos, que o extermínio haverá ao longo de toda a terra, ou seja, da terra de Israel. Por isto, diz o Eterno Deus dos Exércitos: ó meu povo que habitas em Sione, não temas a Assíria, ainda que te fira com seu bastão e levante contra ti o seu cajado, da forma como isso lhe aconteceu no Egito, pois passar-se-á ainda pouco tempo e minha indignação será aplacada. Ou seja, Deus está falando agora para a tribo de Judá, de Jerusalém, vocês serão feridos, mas aguentem, para passar a minha ira, vocês se salvarão. Bom, aí ele diz aqui, está contando a chegada do Império Assírio. Chega na cidade de Hayat, passa por Migron, Mirmas, já estão sobre o passo para chegar em Jerusalém, abrigaram-se em Geva, Ramá estremece, Givat Shaul foge, chora com voz aguda, ó filha de Galim, Bat-Galim, escuta, Laís, e tu, pobre Anatot, Madmená está em louca debandada, os habitantes de Gevim buscam abrigo. Neste dia estancará em Nobo, todo aquele lugar que o rei Saul matou aqueles sacerdotes que ajudaram o rei Davi, e agitará
suas mãos contra o monte das filhas de Sião, a colina de Jerusalém. E o Eterno Senhor dos Exércitos cortará as ramagens com um machado, as mais altas serão cerradas e as altaneiras serão rebaixadas. Os troncos das matas serão cortados com aço. E o próprio Líbano, ou seja, aquelas séries do Líbano, serão derrubados por um poderoso exército. Aí vem o capítulo 11. Um rebento sairá do tronco de Shai, que é Jessé, e um ramo de suas raízes brotará, e sobre ele pousará o Espírito do Eterno, espírito de sabedoria, de compreensão, de capacidade de aconselhamento, de fortaleza, de conhecimento, de temor ao Eterno. Será seu deleite o temor do Eterno. Ele não julgará pelo que lhe mostrarem seus olhos, ou escutarem seus ouvidos, mas sim com justiça e equidade, há de julgar os necessitados e os fracos de toda a terra. Com a majestade de suas palavras e o alento de sua boca, destruirá os ímpios, com retidão se cobrirá e fidelidade se revestirá. Aí vem aquela minha passagem, vai também do capítulo 2. O lobo habitará com o cordeiro, o leopardo se deitará ao lado do cabrito, o bezerro, o filhote do leão, e o animal adulto andarão juntos, e uma criança os conduzirá. A vaca e a ursa pastarão lado a lado, suas crias se deitarão juntas, e o leão comerá palha como o boi. A criança de peito brincará sobre a toca da áspide, ou seja, da cobra, da serpente. E a mais crescida colocará sua mão na toca do basilisco, outro tipo de serpente também. Não causarão dano e nada destruirão em meu santo monte, porque a terra será repleta do conhecimento do Eterno, como as águas cobrem o mar. Então, daqui a gente está vendo, mais uma vez, o que o profeta está vendo acontecer na época de Ezequias. A gente pode corroborar esse mesmo assunto lendo o livro de Paralipômenos, onde se fala sobre o rei Ezequias. As reformas que o rei fez, a busca do conhecimento do Eterno, do estudo da Torá, tudo isso acontecendo aqui. E por isso que foi salvo Jerusalém. O rei da Assíria, Senaqueribe, destruiu todo aquele povo. Destruiu e desterrou. E assim ele fez com várias cidades de Judá. E assim ele ia fazer com Jerusalém. Mas Jerusalém se fechou. Ele não conseguiu destruir Jerusalém. A maioria deve saber do que Deus, numa noite, acabou com mais de 180 mil soldados sírios. Mais adiante, a gente vai ler aqui no livro de Isaías, isso representa a salvação do povo de Israel durante esse período. Bora acabar o capítulo 11 aqui. E o descendente de Ishai será como um estandarte para todos os povos. A ele acorrerão todas as nações, e será glorioso o lugar de sua moradia. Será então com o Eterno pela segunda vez, ou seja, sempre do Egito, e agora da Síria. Estenderá sua mão para recuperar os remanescentes de seu povo, que tiverem ficado na Síria, no Egito, em Patros, que é um lugar lá no Egito, em Cush, que seria a Etiópia, em Elam, ao lado lá da Babilônia, em Shinar, em Hamad e nas ilhas do mar. Erguerá um estandarte para as nações, congregará os dispersos de Israel e ajuntará aqueles de Judá que estiverem espalhados pelos quatro cantos da terra. Será desvanecida a inveja de Efraim e os inimigos de Judá serão ceifados. Efraim não invejará Judá e este também não vai hostilizar a Efraim. E cairão sobre os filisteus no oeste e juntos despojarão os filhos do leste. Edom e Moab estarão em suas mãos. Os filhos de Amon vão lhe obedecer. E o Eterno destruirá totalmente a língua do mar do Egito e com um vento abrasador levantará sua mão contra o rio, que é o rio Eufrates, e o partirá em 7 arroios, e por eles fará que passem a pé enxuto. E haverá uma larga estrada para o que restarem de seu povo, lá na Síria, assim como houve também para Israel no dia em que subiu da terra do Egito. Quando aqui o profeta está falando exatamente da época dele, daqueles que foram exilados pelos assírios, e que muitos voltariam para a terra de Israel. Voltariam num novo êxodo. Daí a relação que ele faz com o Egito também. Bom, então daqui a gente está vendo que, de uma certa maneira, já aconteceu na época do profeta, lá que muitos retornaram.
Mas muitos ficaram. Tive uma pergunta, então está completa essa profecia? Bom, está aqui que vem então um outro tipo de estudo, que a gente lê o texto do profeta, lê as profecias, a gente vê que a primeira camada, que é o entendimento mais literal, está acontecendo, isso já está acontecendo. O profeta não está colocando isso para uns dias longínquos da sua existência, tá? Teve um período lá. Então, quando ele fala no capítulo 2, Acharit Hayamim, seria os últimos dias, no final dos dias, não está se referindo a um futuro muito longe. Está se referindo àquela época do profeta e do rei Ezequias. Então, tudo isso fez com que tivesse em Israel uma alegria maior. E vendo que aqueles que foram levados estavam retornando para a terra de Israel. Só que a gente vai ler lá no capítulo 13. No capítulo 13, vai acabar aqui agora. Mas aqui a gente no capítulo 13, eu vou ler mais o 12. E aí do 13 a gente começa, então, a outra parte. O 12 diz assim: E dirá naquele dia, agradecer-te-ei, ó Eterno, pois embora estivesse zangado comigo, desvaneceu-se tua ira e me confortaste. Sei que Deus é minha salvação, confiarei e nada temerei, pois o Eterno é minha força e minha canção e tornou-se minha salvação. Por isto, com alegria buscaremos a água da fonte da salvação. Naqueles dias proclamarei: vai ao Eterno, proclamai seu nome, enumerai seus feitos entre todos os povos, e lembrai como seu nome é exaltado. Cantai ao Eterno, porque gloriosa é sua obra. Isto deve ser divulgado por toda a terra. Irrompem em altos cânticos, ó habitantes de Sião, porque imensa é a grandeza do Santíssimo de Israel no meio de ti. Então a gente vê daqui que o profeta está vendo e viu com olhos maravilhados o que de fato aconteceu nessa época aí do rei Ezequias. Ezequias não que não tivesse erros, mas nesse momento de maior aflição do povo de Israel, o povo de Judá, a gente não pode aqui, mas pelos outros que a gente percebe, seria muito difícil uma permanência do povo de Israel ainda na face da terra. As 10 tribos foram dizimadas, praticamente desapareceram na nebulosa da história. Talvez acontecesse isso com Judá também. Então, aqui, essa volta para o eterno, esse ensino do profeta Isaías, a resolução de receber os ensinamentos do rei Ezequias, partindo da realeza, ou seja, de cima para baixo, fez com que os méritos do povo aumentassem e assim o povo fosse salvo do rei da Assíria. Então, isso é um milagre realmente muito grande, muito grande. Não se sabe, historicamente falando agora, o que aconteceu naquela noite em que esses soldados da Síria foram mortos. A gente sabe. O relato da Torá é dito que um anjo de Deus veio e matou mais de 180 mil desses soldados do exército do Assírio. O fato é verdadeiro, ou seja, no sentido da consequência, que quando chegou de manhã o rei da Síria não viu que não podia fazer nada, voltou para sua terra e deixou de conquistar Jerusalém. Então, nos anais lá do rei da Síria, dele lá, das suas vitórias, ele diz lá, ele fala de Ezequias. Ele deixou Ezequias numa jaula, enjaulado. No caso, era Jerusalém, que ele não podia sair. Né? Mas ele não conquistou Jerusalém. Então, esse foi um momento de muita alegria para o profeta, para o rei. Por isso que é tido no Talmud um comentário sobre a questão do Messias. A questão do Messias. Aí tem um sábio chamado Hillel, que não é aquele sábio Hillel famoso, que diz, não, já tivemos o mérito de ter o Messias, cara. Já veio na época do rei Ezequias.
Aí, toda uma discussão lá sobre a questão do Ezequias. O outro sábio disse, não, mas estás falando, não corrobora com o que disse o profeta Zacarias, e veio muito tempo depois do Ezequias. Então, ele não está considerando que já veio, de fato, o Messias. E segundo uma passagem do Talmud, é dito o que aconteceu com Ezequias para não ter sido, digamos assim, o Messias completo. Quantas respostas é dito que não foi dito um louvor a Deus por toda essa salvação. O que é esse louvor a Deus? Louvor a Deus, como se fala, é a oração do Halel. Halel é o Salmo 113, até o final do Salmo 118. Então, esse Halel, ele é dito quando? Em Pêssar, depois saindo do Egito. Ele desinchava o outro, quando Deus se revelou no Monte Sinai. Ele é dito em Sukkot, pela permanência dos 40 anos no deserto sobre cabanas. Ele é dito em Hanukkah, pelo milagre das vitórias dos macabeus contra o Império Grego, dos Seleucidas, em Hanukkah. E aí tem uma pergunta sobre os Rodes. Sobre os Rodes, há uma discussão rabínica. Por esse motivo é dito um Halel menor. Um Halel menor. Aí tem uma discussão rabínica também. Se nesse Halel menor, eu posso dizer uma berachá antes. O Halel é uma mitzvah. Então tem uma bênção antes e uma bênção depois que eu digo o Halel. Ora, se o Halel é menor, eu vou omitir algumas passagens. Eu posso dizer a berachá do Halel? Então a halachá ficou assim. Os Ashkenazim, eles fazem a berachá no Halel, tanto pequeno quanto grande. E é a mesma berachá para um e para outro. Os judeus sefaradim, que não são do oeste, ou seja, não são do Maarav, são do Magreb. Magreb é o Marrocos, ou seja, o norte da África, que já moravam no Oriente. Quando o Halel é grande, eles fazem com berachá. Quando o Halel é pequeno, eles fazem sem berachá. Os judeus do Magreb, ou seja, do Maarav, ou seja, do oeste, do norte da África, não, nós fazemos os dois. Para o Halel grande, tem uma berachá. Para o Halel pequeno, tem outra berachá, diferente da berachá do grande. Então, tanto para um como para outro, nós fazemos sim as berachot do Halel. Mas o Halel por si só, ele é a mitzvah. Então, essa é uma pergunta agora sobre a questão do dia da independência de Israel. Yom HaAtzmaut. Devo fazer, então, a leitura do Halel? É uma discussão rabínica na atualidade é muito grande. Aqueles que negam e que não querem a existência do Estado, que é boa parte dos Haredim, é lógico que eu não vou fazer Halel. Eu nem quero que esse Estado exista, eu vou fazer Halel. Outros que dizem, não, isso aqui é uma parte do processo do retorno e da redenção do povo de Israel. Então, eu faço o Halel, mas devo fazer um Halel pequeno. E seguir aquela opinião que eu não faço Berachá. Mas essa não é a nossa opinião. A opinião é de fazer Halel grande e com Berachá. Para servir igual um exemplo do rei Ezequias. Aquilo que o Ezequias não fez, e que o Talmud mencionou, justamente, então vamos lá para ver agora, já que tivemos o mérito de sermos redimidos pelo Eterno, para fazer aqui, justamente, a leitura do Halel. Então, um serviço de Yom HaAtzmaut, aí geralmente no dia 5 do mês de Iyar. Quando isso coincide com o Shabat, e antecipa, ou então uma vez pode ter essa adiada. Adiada. Por exemplo, é dia 5, digamos, é no domingo.
A gente não sai do Shabat direto para Yom Ha'atzmaut, então é adiado para segunda-feira. É um exemplo. Então, Yom Ha'atzmaut, chegada de noite do arbítrio, passou a midá do arbítrio, desloca um Halel. Igual como é feito em Pêssar. Em Pêssar, a gente fala o Halel já de noite. E fala o Halel também de manhã. Então, esse Halel, ele é dito para justamente a gente dar aquele louvor ao Eterno, agradecer ao Eterno por suas bênçãos. E isso vem cumprir o que falou o profeta Jeremias, no capítulo 23. O que ele diz lá? Chegarão dias que o êxodo de várias partes do mundo de volta para a terra de Israel vai ser muito maior do que o êxodo do Egito. E a gente vai louvar a Deus, não mais mencionando esse ato Mitzrayim, seja do Egito, como a série de todos os povos indo para a terra de Israel. Então, nós temos nossos dias hoje a alegria de ver os milagres de Deus ainda acontecendo em nossos dias. Da mesma maneira, quando a gente lê o Kadish, em notas Tefilot, Kadish Leiachid, Kadish de uma pessoa só, Kadish quando é rezado sem minyan. Isso vem da época dos Geonim e passa pelos Rishonim, principalmente separados na Espanha. Então, lá o que é mencionado lá, a gente lê a tradução lá, a gente deve louvar a Deus pelo retorno para a terra de Israel. E isso é milagre, não só para o povo de Israel, mas sim para todo mundo. Fica maravilhado, fica espantado, fica perplexo, pasmado, boquiaberto. O que está acontecendo aqui? Como é que esse povo conseguiu retornar para a sua terra? Esse é o milagre do eterno Deus que está acontecendo em nossos dias. Bem, vou deixar aberto aqui para nossas perguntas, por favor. Ô, Rabino, boa noite. Boa noite. Vou fazer minha pergunta rápida aqui, porque o Mozinho vai entrar aí, vai agarrar. É rapidinho. Eu comentei isso com o senhor, foi o seguinte, foi a questão de Deus. Ele ter o controle de tudo e, às vezes, ele usar o mal Isso. e o senhor comentou isso agora. Eu comentei isso, inclusive, no nazismo, quando a gente depois conseguiu obter o Estado, né? Que eu não lembro quanto tempo foi que a gente ficou sem ter o Estado, né? Sem ter o Estado de Israel. Eu quero saber o seguinte, e o senhor falou até que Deus não exime da culpa aquele que praticou aquela maldade, né? Eu quero saber o seguinte, na época, o povo judeu, ele estava fazendo alguma coisa, tinha alguma conduta do povo judeu que, embora estivesse espalhado, que estava desagradando a Deus e que ele permitiu que essa maldade fosse causada ao povo ou não? Quero saber isso. E a outra pergunta que eu quero saber foi justamente essa que o senhor falou, do Mashiach. Parece que quando eu leio essa passagem aqui, o senhor falou assim, mas ele está falando do rei Ezequias. Mas parece que tudo que ele descreve ali, aquela paz, aquela coisa assim, lembra a figura do Mashiach. Né? Lembra a figura, vai vir um Mashiach. E eu quero saber do senhor o seguinte, o Mashiach vai ser uma pessoa que virá ou o Mashiach é uma era? Não depende de uma pessoa, depende de uma era onde todo o povo judeu vai estar revoltado, vai estar unido para aquela era, né? Para aquela era ideal, né? Que é idealizada. Meu amigo Isaías, bora por parte da sua pergunta. Na primeira parte da pergunta, a gente vai perceber, por exemplo, algumas... Vou abrandar essa pergunta. Por exemplo, o Abel, o irmão de Caim, por que ele foi morto? Ou seja, qual seria o pecado que ele cometeu para que o outro tivesse raiva dele e conseguisse fazer o que fez? Isso é uma pergunta. Outra, Abraão, nosso patriarca, naquela passagem que eu mencionei lá no capítulo 15, saiba que tua semente será escrava numa terra não a deles,
e lá serão afligidos por 400 anos. Então, o que fez o Abraão para que sua semente fosse castigada por 400 anos? E assim vem a outra pergunta: o que fez o povo judeu para sofrer essas consequências todas que a gente está vendo aí, espalhado pelo mundo do mar? Daqui, cada situação, tendo por base o que a gente falou da árvore do conhecimento do bem e do mal, ora, pecar todos nós, ao vivermos aqui na Terra, por quantos anos a gente vai cometer pecados? As situações são hostis a cada um de nós, nesse sentido do pecado. Mas a pergunta não é bem essa. Se eu vou pecar ou não vou pecar. A pergunta é aquela que a gente falou. Tá bom, pequei. E agora? Vou me arrepender? É a questão do Adão. Então a gente tem que ter essa ascensão igual do Adão. Ah, me arrependo. Então tem que conseguir fazer até chuvar a partir daí. Então a gente vai ter vários percalços, a gente vai ter vários obstáculos. A gente não vai ultrapassar esses obstáculos, mas como é que eu vou reagir para isso? Então, essa é a história da criação do mundo. Agora, voltando à questão do Abel. O Abel, a gente até comentou já aqui também. Quando eles nasceram, tanto um como o outro, tomando por base a explicação dos nomes desses personagens, Caim, em hebraico, Caim, segundo o comentário talmúdico, tem várias explicações do nome dele. Mas umas envolvem a palavra Kin-a. Kin-a quer dizer um zelo extremo. Então, em português, um ciúme. Era aquele pessoa ciumenta ao extremo. E Hebel, ou Habel, que é Abel, a gente lê no livro lá de Kohelet, Eclesiastes, que diz tudo é vaidade. Hakol, Havel, tudo é Abel. Então, Abel era uma pessoa vaidosa. Então, pelo pecado da vaidade, ele acabou sendo vítima do que foi da violência do outro. Ou seja, não justifica a violência do outro, vai pagar pela violência dele. Mas por que eu acabei sendo a vítima dele? Tá bom? Então, olha, do Abraão lá. Do Abraão, também do Abraão, é explicado que no capítulo 14, quando o Lot foi levado cativo, Abraão conseguiu reunir os seus Hanir vem da palavra Hanur. Hanur da palavra Hanor quer dizer Enoque. Lembra do Enoque? O que teve Enoque com isso? O Enoque, a palavra dele, a tradução do nome dele, quer dizer iniciado. Ele que estuda. Daí a palavra também Hanukkah. Hanukkah quer dizer início. Então, no caso de Hanukkah, reinício. O serviço do templo. Estava destruída lá a menorá, não tinha azeite para se fazer o acendimento. Daí a palavra Hanukkah. Então, Abraão tomou os seus Hanichav, 318, e foi numa luta. E conseguiu trazer de volta. Tá, mas a pergunta aqui, poderia levar pessoas que estudam Torá para entrar numa guerra? Então, para eu transformar o estudante de Torá num guerreiro, tem uma necessidade realmente verdadeira, quando aquele guerreiro está lá passando dificuldade, vai lá, morreu, uma situação como essa, o que não era o caso. Então, isso se diz uma das falhas de Abraão. A partir daí, Deus disse, então, tua semente vai ser agora a escrava numa terra, não a deles. Da mesma maneira, acontece nos nossos dias também, ou no decorrer da história. Quando a gente lê o livro dos reis, esse Paralipômenos, que eu gosto de falar esse nome, a gente vê que existe toda uma questão de causa e efeito. O povo largou Deus, o povo fez idolatria. Ah, aconteceu isso. Essa relação ela é bem visível. A gente percebe que quem escreveu a Torá, os nossos profetas, coloca isso muito em evidência. Da mesma maneira, no dia de hoje. O que aconteceu no Holocausto, a nossa falta de techuvá. Tem uma ideia, Isaías? Isso não é de hoje, mas na época, principalmente, tinha muitas ideias de vários judeus, inclusive até do Theodor Herzl, onde ele vê o caso Dreyfus, por exemplo, que transformou a vida dele, e dizia, não, a solução para o povo judeu
Larga tudo isso, cara. Te assimila de vez, a gente acaba com esse negócio de ficar sempre sendo perseguido, porque tu quer guardar chapado, porque tu quer comer. Larga disso tudo, cara. Vira católico, vai domingo lá para a igreja, vai comer pouco, isso aqui, a gente escapa disso. Então, essa era uma ideia, não só do doutor Harrison. Tinha grupos que defendiam isso muito abertamente, muito abertamente. Então, a gente vê isso acontecer em outras épocas também, e nessa época, então, infelizmente, é o que chama o profeta chama a atenção disso. Dentro do capítulo 1, lá e 2, lá de Isaías, fala muito isso. E aqueles que são perversos serão extirpados e acaba sofrendo até é injusto dentro do povo. Então, o povo tem que ter, o povo de Israel, uma maioria de pessoas idôneas, pessoas justas, para que venha a bênção, não só sobre eles, sobre os perversos também. Se for o contrário, os perversos suplantarem a maioria dos justos, todo mundo acaba sofrendo as consequências dessa falta de serviço ao Eterno. Então, o que a gente sempre está apregoando, para nós todos estamos enxergando essa verdade, passamos sempre um bom serviço a Deus. Passamos sempre aquele serviço com o nosso coração, para a gente alcançar o bônus do serviço. Zaco Baru, meu amigo. Rabino? Posso falar? Assim, Rabino, é porque, tipo assim, eu acho que, na verdade, às vezes, tipo, nós como povo judeu, principalmente depois do estabelecimento do reino de Edom, né, e tudo mais, padece por falta de conhecimento. Porque, assim, se a gente for observar, o judeu, ele vem do Pacto do Sinai, né? Então, tipo, foi entregue a ele uma Arca da Aliança, e que tanto o Yetzer Hatov quanto o Yetzer Hara, o que eu quero dizer assim, tanto os anjos do bem quanto os anjos do mal, digamos assim, as duas forças do universo testemunham a favor ou contra nós judeus. Então assim, a partir do momento em que nós, como povo judeus, não seguimos na ortodoxia, de acordo com a Halahá, a força do mal, que não é mal, mas é simplesmente, como o senhor falou, é uma força corretiva. Tipo uma força corretiva que o próprio Eterno usa para corrigir, porque às vezes, por exemplo, digamos, quando eu era pequeno, meu pai vinha me dar uma bronca por alguma coisa que eu era teimoso, eu não gostava, eu ficava puto com meu pai, mas hoje em dia eu percebo que, na verdade, meu pai, ele queria o meu bem. Tipo, fazendo esse paralelo, assim, mas aí, tipo, assim, o que eu vejo é que, tipo, nós como povo judeu, a gente vem do Pacto do Sinai, e no Pacto do Sinai, assim, eu gosto muito de ver a literatura do rei Davi. E eu percebo que o rei Davi, ele até disse assim, eu prefiro cair nas mãos do Eterno do que cair nas mãos do homem, porque ele sabia que... Então o que eu vejo é o seguinte, que todas essas coisas, todas essas mazelas, acontecem muitas vezes, o povo não entende. O que eu percebo, por exemplo, é que o nordestino tem um conhecimento muito grande. Por exemplo, qualquer um de vocês vem aqui no Nordeste, principalmente Pernambuco, Rio Grande do Norte, é um conhecimento muito grande, assim, da